Que semana, meus amigos e minhas amigas, novinhos e sobrinhos, novinhas e sobrinhas. Caramba, já estamos no 4º dia do nosso intensivão 5 estrelas. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Denise Carneiro e estamos no meio do intensivão foi projetado para ser uma verdadeira virada de chave nos seus estudos da língua portuguesa, para que você aprenda a como estudar, né, de forma mais eficiente e, consequentemente, acerte mais questões em prova, tenha um resultado melhor, coloque o seu nome na lista da aprovação. Eu escolhi nesta semana 5 temas que são importantíssimos, que aparecem muito em provas de concurso público e estou trabalhando em cada dia um tema. Já falamos sobre verbo, já falamos sobre pronome, falamos sobre conjunção e hoje é dia de interpretação textual, bebê. Hoje é dia de interpretação. Pois é, se você entrou agora e não acompanhou ainda as outras aulas, não há problema, dá tempo demais de você continuar, de você seguir conosco, assista a esta aula, elas são independentes. Dá para você assistir hoje comigo aqui, interpretação de texto. E aí acima ó, tem os links para que você possa assistir as outras aulas. Você pode assistir as outras aulas em qualquer momento, até o fim desta semana. Elas estarão disponíveis até o domingo, tá bom? E temos também um canal no Telegram, o material de apoio está sendo postado lá todos os dias, questões comentadas. Ontem rolou uma tabelinha de conjunções, então tá muito bacana, é um prazer. E se você já vem comigo desde o início, que alegria, que satisfação. Tá passando muito rápido essa semana, hoje é o 4º dia. Antes de eu entrar em interpretação textual, eu quero passar para vocês aqui um gráfico que me ajudou demais e me ajuda demais e ajuda também a muitas e muitas pessoas, que é o gráfico do sucesso. Para que você possa ter um pouco de consciência do que é necessário fazer para atingir os seus objetivos. E, gente, não falo só de concurso público, tá? Por isso me ajuda também, eu uso esse gráfico como uma referência para alcançar os meus objetivos. E você pode usá-lo também. Olha como é que ele funciona. Eu chamo de gráfico do sucesso, é basicamente o seguinte, ó. Eu tenho 2 eixos aqui. E aqui, ó, nesse eixo, eu tenho a presença. Neste eixo, eu tenho a frequência. Mas, Denise, já tô íntimo, tia Dene. Presença e frequência não é a mesma coisa, não? Pois é, eu apresento com perspectivas diferentes. A gente às vezes fala, né? Tu vai assinar a presença? Tu vais assinar a frequência? Como se fosse a mesma coisa, né? Como se fossem sinônimos. Mas aqui eu trabalho com 2 significados, tá bom? Vou apresentar para vocês. E aqui eu tenho os meus quadrantes. Olha só. Aqui os meus quadrantes. Ixi, Maria, gente, ó, só não me peçam que fique uma linha reta, tá? Porque minha coordenação motora não é das melhores, não. E aí eu vou colocar aqui no vermelho. Olha que legal. Só a pontinha aqui, ó. Pronto. A sua estrela brilha aqui. Ai, que fofo. Pois é, gente, é um papo meu motivacional, mas ajuda de verdade. A sua estrela brilha aqui. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o que é frequência, o que é presença? Frequência é você fazer o que tem que ser feito dia após dia, dia após dia. É você ser constante. Então, frequência, ó, é você estar aqui. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia e depende, tá, gente? Independentemente de contexto, não me interessa. Mas é porque eu tenho 5 horas livre. Eu só tenho 1 hora livre. Eu só tenho 40 minutos livre. Acreditem, muito mais importante, né, do que a quantidade de horas é você se manter frequente e ter qualidade no tempo que você tem disponível. Aí é que entra a presença. Presença é você estar realmente ali, presente no processo. É você estar participando ativamente do processo. Quantas vezes não já aconteceu de você estar em uma aula e você tá lá só de corpo presente, só de corpo. Cabeça tá em outro lugar. Você tá assistindo a uma aula, pode até estar acontecendo agora. Eu espero que não, hein? Espero que não.
Está assistindo a aula, botou lá no computador e fica mexendo no celular, fica vendo notificação de WhatsApp, vai para frente, vai para trás. Você não está presente de verdade. Você não está dando o seu melhor naquele momento. Então, presença é isso, é você estar inserido no processo de corpo e alma, né? Realmente com compromisso. Mesmo que seja durante 30 minutos por dia, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Que você mantenha a frequência e a presença. Olha que interessante. Se eu começo a estudar todos os dias, ou então eu vou estudar 4 vezes por semana, Denise, não dá mais do que isso. Mas eu vou seguir firme e forte, 4 vezes por semana. Mas toda vez que você estuda, o seu nível de presença é baixo. Seu nível de presença é baixo, ou seja, você está estudando sem métodos adequados, sem técnicas adequadas, olhando o celular direto, disperso. Você vai passar para esse quadrante aqui, ó, o que vai acontecer, ó. Cadê que você está perto da ponta da estrela, pelo menos? Você continua, mas já faz 2 anos, Denise, que eu estudo e eu não passo. Você talvez esteja sendo frequente, mas não esteja sendo presente. A presença envolve você estar realmente comprometido com o processo, estudando, usando as melhores técnicas. Programando seus estudos, tendo um controle de questões. Eu estou fazendo questões X, estou errando isso, estou monitorando os meus erros, eu estou revisando. Eu estou seguindo uma ordem certa de estudo, estou estudando na ordem certa. Então, muitas vezes a pessoa estuda, eu estudo português há 2 anos e eu só consigo acertar metade da prova. Gente, isso não é normal, não é o padrão. Se você estiver realmente aplicando a presença e a frequência, você vai chegar, nem que seja aqui, ó. Aqui você já tá dentro, viu? Nem que você chegue nessa pontinha aqui. Perceba. Aí o aluno existem alunos que funcionam de forma contrária. Eles estudam, o estouro, pipoco. Fazem o planner, programação, baixam um edital de referência, marcam as matérias, organizam o estudo na ordem certa, mas estudam um dia e somem. Aí ficam 15 dias sem estudar. Aí depois estuda outro dia, é um gás danado, aproveitamento, é a presença lá em cima, mas não aparece na frequência. Você não vai chegar. Perceba, mesmo que você atinja alto nível, você não chega se você não tiver a frequência. Então é um combo que precisa acontecer para que você tenha seus resultados. Presença e frequência. E aí, ó, mesmo que você não tenha um desempenho fenomenal, mas se você for frequente, você tá lá. Começa aqui, ó. Vrum, vrum, todo dia um pouquinho. 4 vezes na semana. Ou 5 vezes por semana. Se é língua portuguesa, falando agora só de português, eu vou estudar português 2 vezes por semana. Sempre com presença. E com frequência. Nas técnicas certas, na ordem certa. Ó, você acabou de já entrar na estrelinha. É aqui que você começa a ter resultados. Resultados que eu digo são aprovações mesmo. É aqui que você começa a ter resultados. Percebeu? Então não adianta desvincular um do outro. Presença e frequência para que a sua estrela brilhe. Tem um papo aí meu motivacional, mas é verdade. Não adianta, né, você querer em 1 mês dominar português. Em 1 mês você precisa de um pouco mais. Claro que a gente vai considerar a sua base. Tem gente que tem uma base já bacaninha e com os métodos certos, com direcionamento adequado, na ordem certa, com alguns macetes também, com alguns facilitadores, vai conseguir em 2, 3 meses ter uma evolução absurda, assim, absurda ao ponto de 90% de uma prova. E vai ter gente que vai precisar de um pouco mais, de 6 meses, até de 1 ano. Então, o que é que eu vou propor a você? Você comece a colocar isso na sua vida. Esse gráfico do sucesso. E não só para concurso público. Nenhum resultado, gente, é automático. E aí muita gente que não vê a nossa luta chega assim, caramba, do nada não foi, fulaninho passou, do nada. Gente, não existe isso de do nada. Né? Existe um trabalho aí de bastidor que foi realizado e a gente só não estava observando. Tá bom? Dizer para vocês que vale muito a pena, muito a pena. E eu vou torcer muito para que vocês possam aplicar esse gráfico na vida de vocês, para que a estrela de vocês brilhe o mais rápido possível e contem comigo para participar deste processo, para caminharem com vocês, para a gente poder colocar o nome de vocês lá naquela lista tão sonhada da aprovação. Certo? E nesse tom motivacional, eu começo a 4ª estrela. Falando em estrela, lá vem ela, a interpretação de texto.
A interpretação textual corresponde a uma média de 30% das provas de concurso público. Então, uma prova com 10 questões geralmente apresenta pelo menos 3 de interpretação. É verdade que ultimamente as bancas não têm feito mais provas, por exemplo, a 10 questões, 7 de interpretação. Isso não tem acontecido, ok? Não é uma tendência. Com raras exceções. No máximo, a gente tem um meio a meio aí, de 5 questões que envolvem interpretação e 5 que envolvem gramática mais pura. Ou muitas vezes as bancas misturam numa questão itens de interpretação e já itens de gramática. Algumas bancas são mais gramatiqueiras, não é? Então vão ficar aí com essa porcentagem de 20% a 30%. É fato, entretanto, que a interpretação ela aparecerá na sua prova. Praticamente impossível uma prova de concurso público sem interpretação. É fato também, gente, que vai ser praticamente possível adivinharmos o texto que vai aparecer lá. As bancas não repetem textos e não repetem questões, não é isso? É diferente de, por exemplo, questões de pronome. A gente consegue fazer tantas questões ao ponto de que, quando vê, as questões são praticamente iguais, só vai mudar a frase em si. Você consegue aplicar bem o método, você consegue fazer isso com verbos, consegue fazer isso com crase, mas com interpretação não. Interpretação de texto pede realmente, né, um uso de algumas técnicas e você precisa de uma bagagem também, né? O problema está aí. Você precisa de uma bagagem de leitura, você precisa, e muitas vezes nem isso vai salvar, vou ser bem sincera aqui, algumas bancas pesam a mão nas questões de interpretação de texto, mas algumas, na verdade, cometem verdadeiras lambanças, né? Trazem questões aí com 2, 3 alternativas possíveis, como gabarito. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas sem desespero. Eu vou trazer para vocês aqui técnicas para que vocês possam maximizar o tempo de vocês, aproveitar o tempo. Porque, gente, eu não tenho só português na prova de concurso público. Então, imagine uma prova com 2 textos grandes, 2 textos extensos. Imagina o tempo de você ler todos esses textos, fazer as questões, aí eu tenho que fazer questões ainda de verbos, de conjunção, de análise sintática, concordância, pontuação. Então, o que eu puder ganhar de tempo nas questões de interpretação, é interessante que eu ganhe. E também a questão da técnica, para que você possa perceber, opa, isso aqui é uma extrapolação. Isso aqui é uma redução, uma contradição. Eu vou apresentar para vocês alguns macetes, algumas informações também, para que vocês possam ter um aproveitamento mais bacana nas questões de interpretação de texto. Detalhe, gente, é interessante fazer muitas questões. Se você já tem um edital em mente, meu edital ainda não saiu, mas já foi definida a banca, você já tem que estar estudando. Não existe isso, gente, de estudar só após o lançamento do edital, né? Não existe isso, a gente precisa começar a estudar antes. Então você usa alguns editais de referência, eu acho que tem chance, pelo que eu vejo, pesquisa no próprio Google, você vê em vários sites informações, eu também sempre passo informações, gente, tá para sair concurso X, a banca cotada é a banca Sebrasp, FGV, FCC, Instituto AOCP, a CPCom, a Educa, enfim. Eu tenho, né, algumas bancas que podem servir de referência, e aí você começa a treinar, realmente a fazer muitas questões. Muitas questões do Instituto AOCP, muitas questões da banca CESP, muitas questões da banca FCC. A FGV é uma das bancas, no momento, mais chatinhas em relação à interpretação de texto, pois ela traz questões que muitas vezes os professores mesmo não chegam à conclusão. A verdade é essa. Professor muito bom A, tá defendendo letra A. Professor muito bom B, defendendo lá a letra B. Professor muito bom C, professora muito boa C, sei lá. Eu vou usar professora muito boa D, né? D de Denise. Professora muito boa D, defendendo lá a letra D. Acontece, eu já vi, já aconteceu. Eu faço parte de grupos em que há 30, 40 professores no Brasil e já aconteceu. A banca FGV às vezes tem isso. Mas é por causa disso que eu vou sentar e chorar? De jeito nenhum. A gente vai empregar as melhores técnicas para que você possa fazer o melhor possível na hora de resolver essas questões de interpretação. O melhor possível. Nada de deixar para lá. Vamos aqui empregar as melhores técnicas. E para isso, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar a noção de extrapolação, redução e contradição. Eu vou trazer logo um mini texto. Olha só. Encontrei Maria comemorando
reluzente após a divulgação do resultado não tá nem da prova, vou botar do concurso. Resultado do concurso que ela fez. Ui. Ou de que ela participou, enfim. Eu tenho aí essa historinha. Encontrei Maria comemorando reluzente após a divulgação do resultado do concurso que ela fez. Pronto, é isso meu texto. Só isso. Lembrando que o texto pode aparecer na sua prova com 10 parágrafos, 12 parágrafos. O texto pode ser somente uma charge. O texto pode ser uma tirinha. O texto pode ser um folder. O texto pode ser um parágrafo. Ok? Eu tenho aí a transmissão de uma informação, isso é um texto. E aí, existem 3 coisas que as bancas costumam fazer demais para tentar derrubar o candidato. Vamos lá. Coisa 1 que as bancas costumam fazer. Extrapolação. O que é extrapolação? É você ir além do que o texto autoriza. É você fazer uma interpretação além daquela autorizada pelo texto. Cuidado para você não misturar. Isso é muito, muito verdade, gente. Cuidado. Às vezes o texto fala de um assunto que você domina. Tem lá um texto falando sobre, sei lá, a Copa de 2014. Misericórdia. Tem lá, né? 2014 teve Copa? Gente, eu sou muito ruim com datas. Sei lá, tá falando da Copa. Tá falando das eleições de 2018. Tá falando de quando o homem pisou a lua. Tá falando sobre a descoberta de uma bactéria X. Sei lá. Tem um texto que fala sobre um assunto e você domina esse assunto. Você tem que tomar muito cuidado, para não misturar coisas que você sabe, mas que não estão lá naquele texto. Coisas que você sabe, mas que não estão apresentadas no texto e não há nenhum tipo de demanda, digamos assim, de gancho para que você conclua aquilo ali. Você tem que tomar cuidado para não misturar coisas que você conhece com as coisas que estão lá no texto. Gente, sinceramente, se o texto estiver dizendo, olha, o céu, ele é todos os dias verde. O céu é verde. Você não pode dizer lá no texto, já é uma opção lá, uma questão de interpretação. Você não pode dizer, não, que eu sei que é azul. Eu sei que é azul, pode ter tons de laranja, tons de roxo, mas verde não é. Você não vai fazer isso. O que tem no texto é lei para que você faça a interpretação. Mesmo que o texto traga uma coisa absurda. Mesmo que o texto traga uma coisa mentirosa. Mas você vai fazer o quê? Interpretação do texto. Você não pode fazer uma inferência, uma conclusão, tirar uma conclusão que vá contra o que está aqui naquele texto, ou que seja além do que está no texto. Mas eu estou imaginando que... Cuidado para não misturar suas fantasias. Cuidado para não viajar na maionese e pensar demais além do que o autor autoriza. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não misturar o nosso conhecimento. É claro que o nosso conhecimento é útil, é claro, até porque às vezes o autor vai fazer. Ele vai fazer menção, né, a referências que estão fora do texto. Ele vai dar essa deixa e o seu conhecimento de mundo vai ajudar. Mas eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer essa interpretação para que eu não faça uma leitura de acordo com o que eu quero. Eu tenho que fazer uma leitura de acordo com o que o autor autoriza. Ok? Então, olha só, extrapolar é ir além do que o texto permite. Lembrando que compreender é basicamente retirar o que está dentro do texto. Está lá, explícito no texto. Interpretar, inferir, é fazer o quê? Tirar conclusões a partir do que há no texto. Tirar conclusões autorizadas pelo autor. Ok? Então, olha só. Encontrei Maria comemorando, reluzente. Gente, já estava comemorando que já estava brilhando a mulher, após a divulgação do resultado do concurso que ela fez. Perceba. Eu posso inferir, concluir que Maria teve um bom resultado nesta prova? Sim. Posso.
Por que eu posso concluir? Porque o meu texto fala, ó, que eu encontrei Maria comemorando reluzente após a divulgação do resultado do concurso que ela fez. Então, há uma permissão. O texto, ele permite que eu faça essa inferência. É lógico imaginar isso. O resultado acabou de sair. Eu chego lá, tá Maria, uhul, reluzente, comemorando após a saída do resultado que ela fez, e ela fez o concurso. Então, faz sentido você concluir, o texto autoriza você concluir, imaginar que ela deve ter tido um bom resultado. Pode até concluir que ela passou. No mínimo que ela teve um bom resultado. Ok? Agora, faz sentido eu dizer que Maria passou em primeiro lugar na prova da Polícia Federal. Gente, o texto me autoriza fazer essa inferência? Me autoriza? Vocês percebem que eu estou extrapolando? Eu posso dizer até que Maria passou. Mas o que é que tem aqui no meu... Ela está comemorando reluzente. Porque ela está comemorando reluzente. Só pode ser se passar no primeiro lugar? Porque, meu amor, concurso, o que importa é você estar dentro das vagas. Você pode estar em último dentro das vagas. Claro que talvez quem esteja em primeiro lugar deve comemorar mais, mas você vai estar comemorando reluzente. Você quer estar dentro. Você tá doido para entrar nessa prova. Entrar nessa prova não, né? Entrar nesse concurso. Você tá doido para passar nessa prova, né? Dentro das vagas, para poder assumir o seu cargo público, bem feliz, com o cartão lá, bem feliz. Ah, pode passar crédito, débito, bem feliz. Tá doido para passar logo, ter seu dinheiro. Pois é, então você vai comemorar. Não é porque tá comemorando reluzente que é primeiro lugar, isso aqui é extrapolação. E, gente, não tem nada aqui nesse trecho que me faça dizer que é concurso da Polícia Federal. Ah, mas é que eu conheço Maria de fora e eu sabia que ela fazia concurso da Polícia Federal. Mas tem no texto? Não, então não invente de colocar suas informações privilegiadas, digamos assim, as coisas que você sabe de fora, e enfiar no texto do autor. Percebe? Então, nem posso dizer que foi em primeiro lugar, porque o texto não me autoriza isso. Só fala que está comemorando o reluzente. Muito menos que foi prova da Polícia Federal. Ah, mas eu conhecia Maria. Mas tá no texto? Não, então você não pode fazer isso. Não pode. Isso é uma extrapolação. Eu estou indo além do que o texto me permite. Estou indo além. Pode acontecer também, sabe o quê? Pode acontecer uma contradição. Contradição. Contradição aí contrário ao que o texto expõe. Maria estava frustrada, mas disfarçou. Gente, sério, olha a doideira. Maria estava frustrada, mas disfarçou. De onde que viagem foi essa, hein? Que viagem foi essa? Você está contradizendo totalmente. Ah, que no fundo eu conheço Maria. No fundo eu conheço, eu sei que ela passou em último, tá dentro das águas, ela queria o primeiro e ela é assim, eu conheço. Você está extrapolando e contradizendo. Você está indo além do que o texto permite, está indo contra o que o texto fala. O texto fala comemorando o reluzente. A mulher está parecendo um vagalume piscando, tão feliz. Não tem como, de jeito nenhum, eu dizer que Maria estava frustrada, mas disfarçou. Eu tenho uma contradição aqui, ó, no frustrado. Onde já se viu uma pessoa comemorando reluzente está frustrada. Isso é uma contradição. E aqui, ó, extrapolação também. De onde é que você tirou que ela estava disfarçando? A mulher pulando, comemorando, feliz, animada. Percebem? Gente, é muito comum. E deixa eu logo te dizer uma outra coisa. Sabe o que as bancas fazem? É muito comum que tá lá, as questões de interpretação estão lá, né? Tem umas alternativas. A banca começa na letra A com um trecho do texto, exatamente igual ao que está no texto. Começa bem certinho, de acordo com o que está lá no texto. E da metade para frente desencaminha o negócio. Da metade para frente há uma contradição.
Da metade para frente, há uma coisa extrapolando, uma informação que extrapola. Da metade para frente, há uma informação que está contradizendo, né, o que está no texto. Então, tome muito cuidado. Cada alternativa, você vai ter que lê-la até o final. Leia do início ao fim. É muito comum a banca, já vi várias vezes fazer, 3 linhas alternativa. 2 linhas toda bonitinha de acordo com o que está no texto. E no finzinho tem um negócio que vai contra, ou tem um negocinho que extrapola. Cuidado com isso, tá certo? E eu ainda tenho, para finalizar, a possibilidade de redução. Cuidado, tá bom, gente? O que é redução? É você se ater a um aspecto apenas, você limitar o texto. Você limitar o texto a um aspecto dele apenas. Imagine se eu vou e falo assim. O texto fala sobre a divulgação do resultado do concurso. Pronto. Esse item, verdadeiro ou falso? O texto fala sobre a divulgação do resultado do concurso. Gente, que o texto cita a divulgação é fato. Mas o objetivo do texto é esse. O texto foi criado para falar sobre a divulgação. O texto foi criado para narrar a divulgação. Eu vou narrar aqui quando o resultado saiu. O que você vai fazer para você acertar esse tipo de questão? Olhe para o texto e pergunte. Autor, para que você criou esse texto? Autor, esse texto, qual é o objetivo dele? Né? Eu vou até falar assim, vou até tirar esse fala sobre. O texto tem como objetivo, porque não tem dúvidas. Objetivo. Falar sobre a divulgação do resultado do concurso. E aí, o objetivo é esse? Fique de olho também em palavras como predominante. O objetivo predominante, o tema predominante. O texto é predominantemente. O autor defende predominantemente, ou o autor defende que, o autor usa o texto para. O objetivo do autor é. O que você faz? Olha para o texto e pergunta. Para que esse texto foi escrito? Para quê? E eu uso muito essa noção também quando a gente vai falar de tipologia textual. Né? Para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para contar uma história. O objetivo é esse mesmo? Realmente só contar uma história? O primordial é isso? Então é uma narração. O texto foi criado para defender um ponto de vista. Foi para isso mesmo, para defender? Foi. Então o texto é argumentativo. Então você olha para o texto e pergunta, autor, você criou isso aqui para quê? Qual o objetivo do autor ao fazer esse texto? E aqui, gente, tá certo dizer que esse texto tem como objetivo falar sobre a divulgação do resultado? Não, o objetivo é divulgar o quê? A alegria de Maria, comemorando o resultado da prova. O objetivo é divulgar. Maria comemorou a aprovação, até que Maria passou, que Maria teve um bom desempenho na prova. Aí vai depender de como a banca quiser construir. Mas reduzir o texto a somente uma divulgação de concurso? De jeito nenhum. Estou reduzindo. Percebem isso? São 3 artifícios que as bancas empregam direto. A contradição, a extrapolação e a redução. Tome muito cuidado com esses artifícios, certo? E aí, para fechar aqui as minhas dicas de ouro para interpretação de texto, eu vou aplicar essas dicas na hora de fazer questão. Vamos fazer 2 questõezinhas, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando já aconteceu, vou até guardar aqui minhas canetas, já aconteceu de você estar em casa, muito tranquilo, muito sereno, muito serena, lendo um livro de puro entretenimento, às vezes uma notícia, tá na internet olhando alguma coisa, e do nada você dá uma voada bem grande, já aconteceu, dou aquela voada boa, daqui a pouco meu Deus, o que é que eu tô lendo mesmo? Vou voltar tudo. Já aconteceu isso com você? Pois é, imagine na hora da prova. Se você estudou para essa prova, normal que você vá com algum nível de ansiedade ou um pouco de estresse, normal. Geralmente quem não vai zerado de estresse é porque não estudou nada. A verdade é essa. Eu, antes de fazer a minha prova, gente, na véspera da prova da Receita Federal, quase que eu não ia. Era me tremendo, eu não sei de nada, meu Deus do céu, Senhor, socorro, vou desistir. Não recomendo, tá? Esse grau de ansiedade, eu sou realmente muito ansiosa.
né? Tô até melhor ultimamente, mas como eu estudei muito, na véspera da prova eu tava assim, só o pito. É normal você estar estressado, normal. A gente tenta controlar, né? Temos técnicas para a gente tentar controlar o estresse. Se for o caso, temos também medicamentos autorizados pelo médico, temos terapia, temos N opções. Mas você vai ter um certo nível de estresse. E aí, imagine uma leitura. Você vai chegar lá na prova, abre a prova. Prova de português. Aí começa a ler o texto. Você começou a ler esse texto sem saber nem do que se trata, assim, nem qual é a questão 1, nem qual é a questão 2, nada. Começou a ler o texto. Aí leu, é um texto longo, com 7, 8 parágrafos, lê tudinho. Aí você vai para a primeira questão. Lá na primeira questão tem assim, de acordo com o terceiro parágrafo, gente, aí às vezes quando você vai, o terceiro parágrafo resolvia a questão. Pensa numa raiva. Aí a segunda questão tem nada a ver mais, é de crase. A segunda questão é de figura de linguagem. E é só em relação ao trechinho lá, que já está no próprio enunciado, você não precisava mais nem voltar ao texto. Olha que raiva. Você ficou lá 7 parágrafos lendo, às vezes um texto rebuscado, um texto mais com a linguagem mais complicada. Então, Denise, mas a primeira questão era de acordo com o texto. Mesmo assim, mesmo quando a primeira questão é de acordo com o texto, sabe o que acontece? Essa sua primeira leitura não vale de praticamente nada. Você tá lá nervoso, tá lá lendo por cima, tá tentando entender, aí sublinhando umas coisas. Quando você vai para a primeira questão, pode ter certeza, você vai voltar e vai ler o texto todinho de novo. Ou seja, você jogou no mato essa primeira questão. Jogou fora. Jogou essa primeira questão, não, perdão, essa primeira leitura. Você jogou no mato essa primeira leitura. Então, o que eu tô falando aqui? Tô dando um conselho de tia mesmo, de uma pessoa que também já fez provas de concurso público. Faça o seguinte, não leia o texto logo, não. Abra sua prova de língua portuguesa e vá logo à questão 1. Leia o enunciado. Leia o enunciado da questão 1. Aí faz, opa, no enunciado fala, de acordo com o texto. Ou o autor defende que. Ou então no 4º parágrafo. O que tiver lá. Leia as alternativas, as 4 ou 5 alternativas, dependendo do modelo. Se for uma questão de certo ou errado, leia a propositura lá. Leia. E depois que você tiver lido, aí você faz uma primeira leitura do texto já orientada, já com base. Opa, tô vendo aqui nas alternativas, fala sobre isso, fala sobre aquilo, defende isso, defende aquilo, eu já faço uma leitura com um norte. Não é uma leitura solta no limbo, avulsa. Você vai ganhar muito mais tempo. Ah, mas mesmo assim eu vou ter que ler 2 vezes, então você ia ler 3. Então você ia ler 3. A primeira você ia jogar no limbo e ia ler mais 2. Gente, tempo é luxo na prova. Eu precisarei de tempo. Às vezes, para fazer questões muito mais complexas, dá para você fazer isso. Teste para você ver se você não vai ter o seu potencial aí, né, muito mais bacana. Você não vai diminuir o tempo na resolução das questões. Vai acabar até errando menos, vai estar mais atento. Certo? Pois é. Vou pausar aqui agora e vou aparecer para aplicar essa técnica em um texto. Vamos fazer 2 questões. Joia? Vamos aplicar os nossos conhecimentos em uma questão agora. Na verdade, 2 questões referentes a um texto. Vamos embora? Olha só. Eu tenho aqui um texto da banca, prova da banca VUNESP de 2020, e o texto fala, como controlar as brigas de casal? O que é que eu vou fazer? Eu não vou ler o texto agora. Eu vou logo ver a questão. Então, vamos lá. Próximo slide. Olha só. Então, é isso que você vai fazer na hora da prova. Viu o texto? Né? A não ser, gente, que o texto seja uma tirinha. É uma tirinha bem pequenininha. Então dá pra dar uma olhada rápida, né? É só uma charge. Agora, é o texto mais longo? Faça isso que você ganha tempo. Então, você veio pra cá pra questão e vai olhar. Ó. De acordo com o texto, é correto afirmar que raros são os casais que brigam diariamente. De acordo com o texto, ou seja, está lá no texto. Raros são os casais que brigam diariamente e se reconciliam logo. Então, são raros os que brigam diariamente e se reconciliam. Letra B. O estresse não é fator determinante para as brigas. Tá. Letra C. Há casais que brigam com frequência, mas logo se entendem. Certo. D. Muitos casais, depois da 3ª ou 4ª briga, resolvem se separar, tá? Então, fez menção a isso aqui, de querer se separar depois da 3ª ou da 4ª briga. E letra E. As agressões verbais não são tão graves quanto as físicas. Uma comparação das agressões verbais com as físicas. Pronto, eu tenho agora o norte, não é isso? Eu tenho o norte e com base neste norte, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o meu texto. Vamos voltar para o texto. Olha só. Como controlar as brigas de casal? Todo casal briga. Às vezes, por uma questão de momento.
Um dos dois está estressado, ou já está falando em estresse aqui, e acaba descontando no parceiro. Ou então os dois estão nervosos e a situação piora ainda mais. Só que, quando essas brigas acontecem a todo momento e são graves, a ponto de atrapalhar a vida do casal, é sinal de que algo não vai bem, ó. É sinal de que algo não vai bem quando elas acontecem a todo momento, ao ponto de atrapalhar a vida, certo, do casal. Existem vários tipos de casais. Ó, aqueles que brigam a cada 5 minutos, mas são pequenas discussões leves e tudo volta ao normal rapidamente. Então, ó, aqui o meu texto já fala que existem vários tipos e que há aqueles que brigam a cada 5 minutos, mas são pequenas discussões, ó, e tudo volta ao normal rapidamente. Há aqueles que quando brigam é por algo mais sério, gerando uma grande batalha entre argumentos e pontos de vista. O que não é saudável para um relacionamento é quando as brigas se tornam momentos de agressão e xingamentos. Quando as opiniões se tornam uma chuva de desaforos. Isso mostra que o respeito e a tolerância já não fazem mais parte do relacionamento. E aí termina, ó, brigar com frequência também acaba gerando um desgaste na relação. Justamente por isso é bom evitar essa situação se realmente não for um motivo válido, ou seja, brigar com frequência desgasta, é bom evitar briga, ó, se não for por um motivo válido. E mesmo que seja, aprender a ter uma discussão respeitosa que renda bons frutos. Eu tenho tudo isso aqui, ok? Agora vamos voltar às alternativas. Próximo slide. Gente, de acordo com o texto, fiz essa leitura direcionada, no máximo eu vou precisar voltar uma vezinha ou outra para confirmar alguma coisa. Eu já fui fazer minha leitura direcionada, eu já vi que tinha algumas informações, então olha só. Raros são os casais que brigam diariamente e se reconciliam logo. Existe isso no texto? De dizer que são raros os casais que brigam e se reconciliam logo? Não. Pode olhar aqui no texto, fala que existem vários tipos de casais. Os que brigam e se reconciliam logo, os que brigam, mas é uma briga mais séria. Então essa letra A, ela não está válida. Letra B. O estresse não é fator determinante para as brigas. Gente, volte aí o slide. Vamos para o texto. Todo casal briga. Às vezes, por uma questão do momento, um dos dois está estressado. Já está aqui na cara. Como que o estresse não é o fator? Então, vamos para frente, ó. É fator sim. Letra C. Há casais que brigam com frequência, mas logo se entendem. E isso... Opa, volta, o que foi que houve? Há casais que brigam com frequência, mas logo se entendem. Então percebam, eu tenho aqui uma informação que, pelo que eu tô vendo, está de acordo com o meu texto. Então eu vou deixar aqui um asterisco, tá com cara de ser essa letra C. Letra D. Muitos casais, depois da terceira ou quarta briga, resolvem se separar. Gente, isso não tem no texto. Depois de terceira ou quarta briga, pensam em se separar, isso não tá lá. Então, ó, tá fora essa letra D. E letra E. As agressões verbais não são tão graves quanto as agressões físicas. Gente, nem houve essa comparação no texto. O meu texto não falou comparando um tipo de agressão com o outro. Não comparou. Então tá fora. Confirmado, então, ó, o meu gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão? Próximo slide. Olha só o que tem nesse slide. A leitura do último parágrafo, ó, permite afirmar que as brigas frequentes entre um casal, vou ler as alternativas primeiro e depois vou dar uma checada lá no último parágrafo. Então, olha só, a leitura do último parágrafo permite afirmar que as brigas entre um casal interferem bastante na educação dos filhos. Gente, a gente leu e não houve menção à educação de filhos, tá? Mas vamos depois checar no texto. Agora não, vamos continuar lendo as alternativas. Ó, B, precisam ter uma razão relevante para acontecerem. Vou deixar em stand-by essa daí. Letra C, retratam o quanto um casal tem interesse um pelo outro. Estranho, eu não vi nada disso. Ó, letra D, demonstram um desequilíbrio psicológico incurável. Também não vimos nada disso. E desmoralizam a vida profissional de homens e mulheres. Gente, não há menção no texto da vida profissional. Mas vamos voltar ao texto. Vamos lá. Brigar com frequência. O último parágrafo tá aqui, ó. Meu último parágrafo tá aqui. Brigar com frequência também acaba gerando um desgaste na relação. Justamente por isso é bom evitar essa situação, ou seja, evitar a briga, se não for um motivo válido.
E mesmo que seja, é preciso aprender a ter uma discussão respeitosa. Ou seja, o que eu tenho aqui é que você brigar com frequência desgasta, não é isso? E que é bom você evitar, a não ser que seja um motivo válido. Ou seja, se for realmente um motivo justo, quando realmente tem que fazer aí essa discussão, mas também fazê-la de forma o quê? Saudável, respeitosa. É isso que eu tenho no último parágrafo. Agora vamos lá. Vamos passar para frente. Vamos para... Olha só. A leitura do último parágrafo permite afirmar que interfere na educação dos filhos? Nada a ver, nem cita. Tem uma razão relevante para acontecer. Gente, é meu gabarito. Eu devo evitar a não ser que haja um motivo. Veja que as outras são absurdas, ó. Retratam o quanto o casal tem interesse um pelo outro, danou-se. Se interessa mais, briga mais, socorro. Né? Não tem nada disso no meu texto. Demonstra um desequilíbrio psicológico incurável, não há menção a isso. E desmoraliza a vida profissional, como eu bem estava alertando, ó, não fala nem sobre isso. Então, confirmado meu gabarito, letra B. Não ficou bacana? Pois é isso que você vai fazer na hora da sua prova, tá bom? Treine bastante por meio de questões, faça essa leitura, né, do texto após você ler as alternativas, para fazer uma leitura mais direcionada. Gente, a gente está acabando o nosso quarto dia, quarta estrela, que é a interpretação textual. Eu estou muito feliz de poder estar proporcionando com minha equipe essa semana tão maravilhosa, né, de uma verdadeira imersão na língua portuguesa, o Intensivão 5 estrelas. Estou muito feliz com a participação de vocês. Estão interagindo, mandando muitos directs, muitas mensagens. Eu imaginei que seria uma semana muito bacana, mas eu não imaginei que teria uma repercussão tão grande. E é isso. Amanhã é o último dia. Amanhã é o dia da quinta estrela. Amanhã é o dia de trabalhar crase. E eu já adianto, vocês já perceberam, né? Temos um anúncio muito importante amanhã. Amanhã é muito conteúdo. Vou te ajudar a aprender crase. Muitas coisas de crase, sem você precisar ficar decorando um monte de regrinhas. Vai ser, né, um fechamento mesmo com chave de ouro. E um grande anúncio, que você já está vendo lá, das inscrições que estão muito próximas da nossa comunidade, do nosso curso Português de Propósito. Estou muito feliz, estou muito empolgada e eu espero vocês amanhã. Quem não acompanhou ainda os dias anteriores, dá tempo ainda de assistir, dá tempo de entrar no canal do Telegram para pegar o material. São questões comentadas, gente. Coisa mais linda o material. Né? Tabelinha de conjunções. Então, ó, eu espero vocês amanhã e quem só esteve comigo hoje, que assista, por favor, às outras aulas. A gente trabalhou verbo, trabalhou pronome, trabalhou conjunção e foi muito conteúdo de valor, muita dica Orimpó. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, e muito obrigada por estarem comigo nesta caminhada. Até amanhã!